O propósito de Deus é sempre o nosso bem. Ele nos aproxima dele, demonstra o seu poder, mostra o seu amor por nós. Assim, as tempestades vistas da perspectiva de Deus têm sempre um bom propósito. Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: tempestades da vida. As tempestades vêm e vão. Normalmente não é divertido. Na verdade, as tempestades geralmente trazem dor, sofrimento e perdas de todos os tipos. Apesar de todas as questões que levantamos, há um verso da Escritura que é a base subjacente para a nossa crença. E aqui está o que ele diz. É o verso 19 do Salmo 103. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Esse texto responde a muitas perguntas. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, seu controle é pleno. E como rei domina sobre tudo o que existe. Então, provavelmente, você já teve perguntas quanto às tormentas que vêm ao seu encontro. E deve ter pensado, onde está Deus? O que Ele está fazendo? Deus, tu causaste isso? Tu sabes a dor que sinto? Tu conheces a minha perda? Há, entretanto, algumas respostas para essas questões acerca do que Deus faz e do que não faz. E se você puder, procure Salmo 107. Quero que vejamos essa passagem por um momento, porque todos nós temos dúvidas acerca de vendavais, coisas que passamos. Falaremos em breve dos diferentes tipos de temporais, mas escute neste começo, a partir do verso 23 do Salmo 107. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Agora o salmista menciona a tempestade, escute isso. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem os marinheiros. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Assustados até a morte, pensaram que era o fim. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Mas Deus reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Aleluia! Uma bela maneira de falar de grandes tempestades, ondas altas e baixas. Ouça como deveria ser a reação deles. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na Assembleia do Povo e o louvem na reunião dos líderes. Deus causou a tempestade e a reduziu a uma brisa serena. Louvem o Senhor. Pense nisso. A questão é, Deus está nos temporais? Ele está ou não está? Bem, alguns de vocês acham que ele está. Você acha que Deus está nas procelas? Alguns de vocês ainda não estão convencidos. Eu lhes darei 3 oportunidades para que respondam corretamente. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Deus está nos vendavais. Não é sempre da mesma maneira. Todos os vendavais não são necessariamente provocados por Deus. Alguns de nós os criamos, alguns Deus os criou.
e algumas desordens surgem naturalmente. Então, quando alguém lhe perguntar, você acha que Deus está nessas tempestades? Você pode responder, sim, eu sei. Eles retrucam, bem, como você explica isso? Geralmente, pelo fato de alguns terem perdido a vida numa borrasca, muitos querem acusá-lo da tolice de acreditar que um Deus amoroso faria algo assim. As pessoas não cristãs querem nos confundir ao afirmarem: como podem vocês simplesmente acreditarem que Deus está em tudo isso? Quero que analisemos essa passagem das Escrituras e vejamos o que Deus está dizendo aqui. Em qualquer tempestade que venha, Ele está no controle. Mesmo em se tratando de uma baderna que você mesmo provocou, Ele ainda está no controle. Se o turbilhão foi provocado por Ele, Ele ainda está no controle. Deus não está fora do negócio das tempestades. Os incrédulos gostariam que pensássemos que Deus não tem nada a ver com essas coisas ruins. Um Deus real e verdadeiro não permitiria que essas coisas acontecessem e certamente não permitiria que alguém perdesse a vida. Estou chegando perto de tudo isso. As pessoas querem uma resposta muito incrédula. Querem deixar Deus fora de qualquer coisa e de tudo, especialmente se não podem controlar uma situação, porque sabem que não podem controlar Deus. Vamos pensar nisso. Há 3 tipos de tempestades. Existem as tempestades naturais de ventanias, inundações, furacões e assim por diante, que chegam a nós, ou mesmo prolongadas chuvas torrenciais. As tormentas emocionais, acredito, são muito piores do que as físicas, porque elas perturbam o coração, a alma e o centro da vida. Trata-se do sentimento de culpa, de baixa estima, por muitas vezes ter sido rejeitado por alguém. Por tudo isso, essas desordens são muito difíceis de suportar, sejam elas naturais ou emocionais. Quero falar das tempestades espirituais. Criamos tormentas espirituais em nós ao desobedecermos a Deus. Quando o rejeitamos, desobedecemos a Ele e escolhemos o nosso próprio caminho. Há um temporal e aqui está o motivo. Digamos que você é um crente. Você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador. No momento em que você faz isso, o Espírito Santo que o convenceu a tornar-se um cristão entra em sua vida e ele é enviado pelo Santo Deus para viver em nós. E a Bíblia nos diz quais são todas as obras do Espírito Santo dentro de nós. Uma dessas obras é convencer-nos do pecado. Quando um crente deliberada e intencionalmente peca contra Deus, escute, esse pequeno vento começa a se tornar uma ventania torrencial. É uma desordem entre você e seu Deus. Você escolheu ser desobediente a Deus, caminhar nos seus próprios caminhos. Você escolheu sair da vontade dele. E isso quer dizer que você está sozinho. Significa que sua conduta, sua conversa e seu caráter mudam. E entre você e Deus surge um enorme vendaval. O que as pessoas fazem? Bebem. Tomam um monte de comprimidos e, especialmente, sempre culpam outra pessoa. As tormentas que criamos dentro de nós mesmos são infernais, porque não parece haver uma resposta muito rápida, e especialmente se pensamos que outra pessoa tem a culpa. Se pudermos culpar alguém, a baderna piora. As procelas são uma parte da vida. Pode ser uma tempestade de luz, pode ser apenas uma tentação, ou são instituídas por Deus, ou trazidas por nós mesmos, ou são do diabo. Todos os tipos de borrascas. Assim, quando penso nas fontes delas, penso nos turbilhões
que criamos para nós mesmos. Por exemplo, aquilo que começa numa deliberada desobediência voluntária contra Deus. O Espírito Santo faz o quê? Muitas vezes ele começa a nos fazer sentir medo. Nós nos sentimos separados de Deus e todo o nosso ser espiritual fica confuso. Às vezes não sabemos onde estamos e ficamos nos perguntando e nos preocupando e culpando os outros e nos tornando inúteis e muitas vezes com uns testemunho ruim. Muitas vezes é o que nos acontece. E assim, Satanás é o criador e instigador de muitas tormentas. Deixe-me dar-lhe um exemplo de como o diabo funciona. Vejamos o livro de 2 Samuel. Esta é uma história que você ouviu e talvez até tenha visto um filme a respeito. Mas no capítulo 11 de 2 Samuel, começando no versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Agora, onde o rei deveria estar? Ao lado de seus valentes soldados? Ele decidiu ficar em casa. Veja isso agora. Quando você sai da vontade de Deus, você já está com problemas. Agora, observe o que acontece. Ele ficou em casa. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então ela deveria estar parcialmente nua. Uma mulher muito bonita. A tempestade começou. Ele olhou e continuou olhando até que o olhar se tornasse uma luxúria. E a luxúria tornou-se um anseio dentro dele. A próxima coisa que aconteceu, você sabe, ele está com problemas. Satanás é um criador de tempestades. É por isso que você tem que ter cuidado com o que você olha, quem você olha, por que você olha, o que você quer, o que vê. E a Escritura diz: e mandou alguém procurar saber quem era ela. Ele poderia ter parado a qualquer momento, mas ele não parou. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Deixe-me contar-lhe algo. Satanás é um instigador dos vendavais, de todos os tipos de vendavais. Davi talvez achasse que não lhe aconteceria nada de ruim por ele ser o rei. Mas se pensou assim, ou pensou no lugar errado, na hora errada, com pensamentos errados, e escute, observe o poder de cumprir sua luxúria. Começou ações que duraram o resto de suas vidas. Davi e Batseba. Nós produzimos nossas próprias badernas. O diabo causa badernas em nossa vida e às vezes Deus nos envia uma a fim de nos castigar. E certamente ele enviou uma para Davi. Ele as envia para chamar a nossa atenção, para nos impedir de nos destruirmos totalmente. Deus envia tempestades à nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele, em última instância, nunca nos envia algo que não seja apoiado pelo amor. Então, quando você pensar nas desordens de sua vida, pense no que o levou a permitir. Acho que o primeiro motivo é porque necessitamos de uma borrasca em algum momento. Deus pode bater na porta do seu coração. Ele pode trazer algo à sua atenção.
Mas se você não percebe isso, muitas vezes ele tem de ir além. Assim, um dos seus principais propósitos, uma das coisas que ele faz é nos enviar uma tempestade. Deus permite que as tormentas chamem a nossa atenção. Ouça isso, porque Ele nos ama. Sempre fiz tudo o que Deus disse? Não. Recebi uma repreensão por isso? Sim, tenho recebido. Deus não joga favoritos. Ele não age dessa maneira. Quando desobedecemos a esse Deus amoroso, podemos esperar os resultados da desobediência. É assim que ele opera. Então, ele chama a nossa atenção. Autodestrutiva, ou impedir que alguém nos cause mais problemas. Uma segunda razão pela qual Deus nos envia tormentas é para nos levar ao arrependimento. O melhor exemplo disso está no livro de Jonas. Deus chamou Jonas, mas ele fugiu da presença de Deus. Pegou um navio, iria deixar Deus. Adormeceu, indo deixar Deus. A tempestade vem. Finalmente ele tem de confessar: é minha culpa. Deus não o deixou. Você não pode se afastar de Deus mais do que Jonas. Não importa quem você é, em que você acredita, o que pensa. Não pode fugir do Deus eterno, porque cada lugar estão na presença dele. Acho que algumas pessoas dizem: eu simplesmente não acredito nisso. Ouça, o fato de você não acreditar não significa que você eliminou Deus. Você não mudou um só versículo das Escrituras com o seu ateísmo. Mas o que desejo que você veja, a sua crença não afasta o julgamento divino sobre você por desobedecer a ele e viver em pecado. Jonas sabia que estava vivendo em pecado. Ele tentou o seu melhor. Custou-lhe muito dinheiro pagar aquela viagem. E o que acontece? Ele está na barriga de uma baleia. É uma história simples. A baleia o vomitou. E a Bíblia diz que ele foi a Nínive e pregou a palavra de Deus. Os ninivitas tiveram um grande avivamento e Deus os salvou. A atitude de Jonas ainda não estava correta. Deus teve de castigá-lo por causa da sua tristeza, dureza de coração, pois Jonas não gostou do fato dos ninivitas se arrependerem e ficarem de bem com Deus. Você pode imaginar um profeta ser tão desastrado ao ponto de obedecer a Deus e então não gostar do resultado porque não era o que ele queria? As pessoas entram em todos os tipos de problemas porque não querem obedecer a Deus. Às vezes, a tormenta nos leva ao arrependimento. Se você e eu soubéssemos quantas pessoas vieram a Deus como resultado de uma tempestade em nossa vida, em sua vida, ficaríamos talvez chocados. Quantas vezes ouvi testemunhos? Bem, simplesmente não tive tempo para Deus. E claro, aconteceu assim. Descobri que tinha câncer. Achei que meu filho e minha filha tinham sofrido um naufrágio e perderam a vida. Em outras palavras, Deus nos ama o bastante para enviar uma tempestade que é muito, muito dolorosa, se necessário, a fim de chamar a nossa atenção, de nos ajudar a chegar a Ele e obedecer a Ele. Então, uma terceira razão pela qual ele permite os turbilhões é nos conformar com a imagem de seu Filho. Ou seja, Deus quer tanto fazer isso que ele vai fazer isso a qualquer preço. Em outras palavras, Deus está disposto a nos quebrar, causar sofrimento, angústia e dor, a fim de nos levar a Ele mesmo. Há pessoas no campo missionário, pessoas que pregam o Evangelho,
pregando o Evangelho hoje em todo o mundo, que vieram ao Senhor como resultado de um desastre. E quantas vezes eu ouvi depoimentos de pastores que não queriam pregar, que absolutamente recusaram o chamado de Deus, e então Deus lhes enviou tormentas suficientes para que se rendessem a Ele. E às vezes passamos por dores, sofrimentos e angústias no processo de sermos equipados para fazer o que Deus quer que façamos. Acho que provavelmente há enfermeiros, médicos, pastores e muitas outras pessoas que estão fazendo o seu trabalho de uma maneira que abençoa os outros. Eles são úteis aos outros como resultado de Deus trazê-los através do quebrantamento. Uma pessoa quebrantada diz que não aguenta mais essa dor, mas diz a Deus que a resposta dela é sim. E a verdade é que todos nós experimentamos isso em algum momento da nossa vida. Pode nos usar até o máximo do nosso potencial. Então, às vezes, Ele quer demonstrar seu poder em nossa vida. Ele quer nos levar a Ele mesmo, de tal forma que entendamos quem Ele é e o que está fazendo. Às vezes, Ele nos deixa sofrer algum tempo e então traz cura, mas Ele nos machuca o suficiente até que cheguemos finalmente ao momento em que estamos dispostos a dizer: sim, Senhor. Muitas vezes é no final desse processo que Ele começa a usar uma pessoa como nunca antes foi usada. Não quero dizer necessariamente pregar o Evangelho, mas usá-la como testemunha, seja lá o que for. Deus tem um propósito em permitir tempestades em nossa vida. Um desses propósitos é revelar-se a nós. Posso pensar em momentos da minha vida quando passei por tempestades e busquei o Senhor e pedi a Deus para me mostrar isso, ou o que quer que fosse, e eu tive um novo vislumbre, uma perspectiva mesmo diferente de como Deus pensa acerca das coisas que nos envolvem. E uma delas nos leva a viver muito bem enquanto aprendemos coisas que não aprendemos cedo na vida. Deus sabe como tomar tempestades em nossa vida e fazer algo de bom para nós, se quisermos ouvi-lo. Da nossa parte, não devemos desistir, nem criticá-lo, nem culpá-lo. Quando você começa a culpar Deus, aqui está o que acontece. Você se separa dele emocional e espiritualmente. Porque quando você culpa a Deus, você se afasta da própria fonte, daquele que o ama, que o salvará na tormenta, que o fortalece, que faz de você uma pessoa melhor. Você não se afasta de Deus na tempestade. Acho que todos nós que passamos por momentos difíceis, quando olhamos para trás e vemos o que Deus fez, entendemos como Ele nos conduziu através das provações. Por ser Deus, um Deus amoroso, só porque você vive uma tormenta, não significa que Deus o abandonou. Não significa que Deus o esteja punindo. Não significa que Ele tem algo em mente, seja qual for o motivo. O propósito de Deus é sempre o nosso bem. Sempre faz algo em nosso favor que nos torna uma pessoa melhor, que nos aproxima dele, que demonstra o seu poder e mostra o seu amor por nós. Assim, as tempestades, da perspectiva de Deus, têm um propósito bom. Percebe-se esse propósito de Deus nos resultados de algumas das piores tormentas. Alguém questiona: não consigo acreditar que Deus possa demonstrar o seu amor numa tormenta. Essa passagem responde às pessoas que dizem: se Deus fosse um Deus de amor, Ele nunca deixaria isso acontecer. Capítulo 55 de Isaías: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus não faz as coisas do jeito que nós fazemos.
Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Nós não agimos da mesma forma. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus está no meio da tempestade, o que quer que esteja acontecendo. E quando se trata do porquê certas coisas acontecem, Isaías 55, então Deus demonstra o seu amor mesmo em tempos difíceis. Eu acho que uma das principais razões por que Deus age da maneira dele é para nos lembrar de quem está no controle. Ele está no controle. Simplesmente estou dizendo que ele não comete erros. Não é porque Deus não nos ama. Não é porque ele pensa que não merecemos o melhor. Em outras palavras, Deus permite tormentas com o propósito. Você diz: qual o propósito dele nisso tudo? Ouça, quando você é um crente que segue o Senhor, nada lhe acontece fora da vontade permissiva de Deus. E o que nos ocorre tem sempre o propósito de nos fortalecer, de nos abençoar, de nos preparar, de nos equipar e de expressar o amor dele por nós. Seja lá o que for, Deus sempre tem um motivo amoroso em mente. Então, essa é uma mensagem muito simples, porque na próxima vez que alguém lhe disser: se Deus é um Deus de amor, você pode responder: sim, Ele é. Ele o amou o suficiente para que você pudesse acordar esta manhã. Muitas vezes as pessoas que não o conhecem, e você, como crente, contanto que você compreenda quem é Deus, é o que importa. Amém? E Pai, nós te pedimos hoje que nos mostres como as tormentas que nos sobrevêm têm o propósito de nos lembrar que Tu estás no comando e que podemos confiar em Ti, que podemos acreditar que Tu sempre tens em mente o melhor para nós. Mostra-nos como amar e estar disposto a entender as pessoas que não o entendem, para que as pessoas sejam salvas e mudadas, e que as pessoas se voltem para Ti entendendo o Teu amor por elas, até mesmo por meio de tormentas. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.